Bem-vindos 2025, bem-vindo aos inscritos. Esse aqui é o primeiro vídeo do ano que eu vou soltar aqui pra vocês de um quadrinho, cara, de uma grande saga aí que eu tenho muito orgulho de ter conhecido há muito tempo atrás. Sou um exímio defensor dessa saga, apesar de toda a cultura pop, toda a quadrisfera, toda a givisfera se jogar em cima dela e falar que é ruim, que é péssimo, que não sei o quê. Mas foi uma grande decisão da Panini em 2024, foi uma das melhores coisas que eu comemorei. E, cara, é lógico que eu tô falando da saga do clone aqui do Homem-Aranha. Sim, a gente tá aqui com a saga do clone volume 1. Eu tô meio atrasado, já devia ter feito isso, mas vários vídeos foram acontecendo aí durante esse período aí, várias séries, vários filmes que a gente tinha que falar sobre. E, pô, acabei deixando pra trás essa pérola, essa coisa maravilhosa. E a gente vai trocar uma ideia, porque isso aqui é muito destratado aí na gibisfera, como eu falei, muita gente reclama, mas a gente tá ligado. Se você fala mal, é porque você nunca leu isso aqui. Fala, hatersada de todo o multiverso, e aí, como é que vocês estão, beleza? Pra você que não me conhece, sim, eu sou o Leroy, não sou o clone, eu sou o Leroy. E esse aqui, meus queridos e minhas queridas, esse aqui é o hatersaço, mas hoje é só amor. Pra começar isso aqui, eu tenho que dar um pouco de contexto. É um tipo de coisa que eu não costumo fazer aqui no canal, dar contexto e tal. Mas algumas coisas têm que ser explicadas sobre essa edição aqui. Nessa época, nas histórias do Homem-Aranha, ele tinha 4 revistas: Web of Spider-Man, Amazing Spider-Man, Spider-Man e Spectacular Spider-Man. Então tinha várias equipes criativas trabalhando com o personagem, e a Marvel não estava muito bem das pernas. A única coisa que segurava a Marvel nessa época era o próprio Homem-Aranha e os X-Men. Mas também foi um período muito bom para os quadrinhos, porque teve o surgimento da Image, e mais do que isso, teve a explosão lá, a grande coisa que saiu em todos os jornais, a morte do Superman. Isso aí revolucionou os quadrinhos, mostrou que dava para trazer uma ideia totalmente diferente e reformular, tentando trazer para nova época aí os antigos personagens, inclusive os medalhões. Então essa grande equipe da Marvel, grande equipe criativa responsável pelos títulos do Homem-Aranha, tava pensando o que fazer. Aí alguém recordou da história lá dos anos 70. Inclusive nós temos um podcast aqui, o Hatercat, falando sobre essa grande história, essa grande saga. Não é tão grande, não é tão saga, mas tá lá. Que é a saga original, onde o Peter acaba enfrentando o Chacal e tendo que enfrentar o seu clone. O clone é dado como morto e o Peter fica meio sem saber se era um clone ou não. Ele teve uma crise existencial. Aí ele fez até o teste, mas jogou o teste fora, acreditando que ele tinha descoberto que era o próprio Homem-Aranha por si só. Mas por que isso? Porque o Homem-Aranha, ele tava bem diferente do que a gente conhece. Foi uma construção bem natural. O Homem-Aranha, todo mundo sabe que um dos grandes sinais dele, uma grande característica, é o Homem-Aranha sempre se dá mal, né? Eu não posso falar a palavra agora, tá monetizando. E se ferrando durante todos esses períodos e passando por grandes histórias que acabaram maculando essa inocência que o Homem-Aranha tinha: a morte da Gwen Stacy, a morte do Capitão Stacy, a última caçada do Kraven, a morte da Jean the Wolf, surgimento do Venom, os Stalkers que seguiam a Mary Jane. Se você pegar, ler o Homem-Aranha dos anos 90, 92 até 94, é um cara bem amargurado, é um cara que ele não tá mais sorrindo, ele não tá mais fazendo essas gracinhas, ele tá se tornando mais violento. Ele até chega nesse momento aqui, inclusive, de quando a gente inicia a saga do clone, o Peter, ele desiste da sua identidade de Peter Parker. Ele resolve se tornar apenas Homem-Aranha, abandonando a família, abandonando a Mary Jane e focando sempre na luta contra o crime. Essa é a sua persona de aranha. Então, quando você pegar isso aqui, você vê ele conversando com ele mesmo, tendo como se tivesse duas personalidades, porque o Homem-Aranha estava decidido em abandonar, assassinar o Peter Parker. Então, cara, eles aproveitaram esse momento que o Peter Parker estava meio diferente. Não tava ruim, as histórias não estavam ruins, principalmente porque tinha o J.M. DeMatteis nos roteiros, e ele sabe muito bem escrever isso. Mas todos esses acontecimentos, juntando com a morte do Harry, né, o Harry Osborn, que acabou morrendo, e um plano dele do camaleão que ressuscitou os pais do Peter, na verdade eram robôs assassinos, assim. O cara tá confuso, falou: chega, não quero mais ser o Homem-Aranha. Então os editores e os roteiristas aproveitaram esse gancho que a vida do Peter já tava uma merda, e essas mudanças propostas pela Superman, pelo Batman e tal, que viram que deu certo, falaram: cara, e se a gente trouxer um Homem-Aranha jovem, um Homem-Aranha como era antigamente, sem amar, sem casamento e tal, que sempre foi uma coisa que eles odiavam. Aí fala: pô, vamos resgatar aquela história do clone, vamos substituir o Peter Parker por esse clone. E esse primeiro volume, ele mostra bem aqui, tem um prefacião aqui, um resumo
É, escrito, se eu não me engano, foi o Levi Trindade que escreveu, onde eles dão um resumo disso, de todos os acontecimentos que levaram até a saga do clone. E as primeiras histórias, antes de entrar no arco, o primeiro arco, que é Poder e Responsabilidade, que trata sobre o retorno do Ben Reilly, a Panini traz nesse encadernadinho aqui um picote de histórias que vão pontuando, assim, colocando as peças no tabuleiro. Eles têm que reapresentar o Ben Reilly, tem que mostrar as situações do que tá acontecendo. Então, antes de adentrar a história, a Panini faz esse resuminho aqui, esse prefácio, e também põe um pequeno picote de todas as histórias que passaram, inclusive citando histórias que são inéditas no Brasil, ó. E joga a gente, finalmente, na saga do clone, que começa em Poder e Responsabilidade. Cara, vou te falar, se você leu esse quadrinho aqui, se você teve a possibilidade, você vai ver que é muito bom, é divertido, tudo faz sentido, são apresentados esses pontos aí que fazem, finalmente vão levar até a famosa saga do clone. Peter raivoso, abandonando tudo. A Tia May, ela tinha acabado o golpe fatal, assim, a Tia May tinha sofrido um derrame, um infarto, nunca sei direito quando eu leio aqui, e ela tá hospitalizada. E nisso você vê nesses resuminhos que ela tá trocando ideia com alguém misterioso no telefone e tal, que resolve, depois desses acontecimentos aí com a Tia May, voltar a Nova York, alguém que se importa muito com a família Parker, e a gente acaba descobrindo que é o Ben Reilly. O Peter tá nessa crise existencial, ele tá deixando a família, ele abandona, às vezes, a Tia May aqui no hospital pra correr atrás aí dos bandidos, né? E o Ben Reilly retoma nesse momento, tem essa famosa aqui, que é a capa da edição, que é o confronto do Peter Parker com o Ben Reilly, o Homem-Aranha com o Peter Parker. É muito legal de ver, assim, que o Homem-Aranha tá puto e o Ben Reilly não quer tá ali, mas ele tem meio que uma inveja do Homem-Aranha, da vida que o Peter acabou seguindo. Assume que é o clone deixado pra trás, inclusive nessa cena aqui, ó, a luz tá estourando em cima, mas dá pra ver. A história é contada nesse ponto, ela é bem amarradinha, eles vão pra Ravencroft, são apresentados. Judas Traveler, que é colocado aqui como, parece que vai ser o grande vilão, ele já de escola, que tem outro Homem-Aranha e tal. Mano, olha que maravilha isso aqui, cortando. O que a vida do Peter não tá legal. O roteirista daqui, principalmente o DeMatteis, quando ele assume aqui, quando chega a parte dele contar, mostra que a vida do Peter tá uma bagunça, ele já não consegue mais, ele tá colapsando. Até o Ben Reilly fala, cara, por que você tá puto? Você tá sempre puto, você tá sempre reclamando, você não era assim, nós não éramos assim, o que tá acontecendo? Você vai vendo que aparentemente eles estão livrando o caminho do Peter para colocar o Ben, que era o propósito real dessa saga gigantesca, que era para durar pouco, se não me engano eram 4 meses, mas é muita revista e estava vendendo muito, então eles acabaram estendendo, acho que durou quase 2 anos essa saga. E aqui ela é bem coesa no que ela fala, ela é bem assertiva, ela pega todos esses pontos, ela vai conectando um a um, vai criando mistérios interessantes. Por que esse Homem-Aranha voltou? Quem é esse Homem-Aranha? Quem é esse Judas Traveler? Eles vão até o Ravencroft e enfrentam os grandes inimigos do Homem-Aranha naquela época, incluem novos personagens, incluem novos mistérios, e a coisa vai se amarrando. E é bem legal de acompanhar. Se você falou que pegou essa edição e achou ruim, meu amigo, você tá mentindo para você mesmo. Você pode se desprender desses conceitos já pré-estabelecidos aí. Uma história bem coesa, bem divertida. Ela faz total sentido pegando o contexto da época. Esse resuminho que eu dei aqui, a Panini mostra melhor. E, porra, ele mostra aqui que parece um caminho natural. Todo esse Peter amargurado, que alguns podem considerar até descaracterizado, faz sentido com tudo que ele sofreu. E o Ben não ter tudo isso e querer o lugar do Peter ter uma vida normal assim, também faz sentido, já que ele ficou afastado aqui há 5 anos, mas, pô, foi quase 30 anos, né? Muito bom ver eles trabalhando juntos, assim. Nesse momento eles ainda não estão muito bem relacionados, mas eles conseguem efetivar um belo trabalho em duplo, um belo trabalho de equipe, já que propriamente os dois são a mesma pessoa, né? Os dois têm as mesmas lembranças. E isso também é uma jogada para substituir o Homem-Aranha, mas não substituir tanto. Ainda é o Peter Parker, mas não é. Eu recomendo pra caramba esse primeiro volume, eu acho maravilhoso, é 10 de 10, de verdade. E o trabalho aqui feito pela Panini, trazendo no seu formato de sagas, é muito bom. Inclusive tem até alguns extras mostrando quem são os personagens daquela época. Muitas pessoas podem não conhecer o Ratos, o Carnificina é bem conhecido, mas o Camaleão aqui tá tudo explicadinho. Traz as capas originais, o John Jameson também tá aqui, que foi um lobisomem, que coisa bizarra. E também traz também aqui no, por último, deixa eu achar aqui para mostrar para vocês, ela traz também apresentando quem são os artistas envolvidos, a equipe criativa. Cara, essa edição tá muito boa. Eu recomendo pra caramba. Acho que tá fácil agora de achar. Teve uma época que ela tava meio sumida. Mas, pô, vale muito a pena. Eu fiquei muito feliz com o anúncio. Eu fiquei muito feliz com a coleção.
E acho que essa primeira história que mostra aqui o encontro dos Homens-Aranha apresentando novos pontos a serem tratados, levando até o Ravencroft, que tinha um grande papel naquela época, mostrando os vilões principais do Homem-Aranha, como Cletus Cassidy, como o Camaleão dessa época também, faz muito sentido. Eu acho que é uma história maravilhosa. E você que depois disso lê e falar que é ruim, cara, se desprende disso. Você sabe que não é. Você sabe que não é. Garanto que você vai se divertir. Vale muito. E, porra, é a melhor saga do Homem-Aranha. Eu sei que você vai reclamar quando eu falar isso. Eu sei que você tá louco, tá louco. Cara, eu acho que foi quando eu comecei a ler o Homem-Aranha, foi bem nesse iniciozinho aqui. Eu já tinha lido Homem-Aranha, mas começar a colecionar, o meu marco zero sempre foi a morte do Superman, e isso saiu mais ou menos naquela época. Eu gostava muito do Homem-Aranha, tinha alguns gibis passados, mas quando começou a saga, eu comecei a colecionar nas duas revistas, o Homem-Aranha e a Teia do Aranha, que saíam por aqui. Pô, e eu não tenho do que reclamar. Vai ficar confuso? Vai ficar estranho? Vai. Os pontos ruins é que metade do que está sendo apresentado aqui, metade, mais da metade até, desses pontos que eu falei que fazem as ligações, que fazem sentido a apresentação desses novos personagens, isso aqui não vai prestar muito no futuro da saga, mas, cara, vale muito para você conhecer o Ben Reilly, entender como tava o Peter nessa época e seguir, cara. Eu gosto muito dessa edição, se eu não deixei claro ainda, 10 de 10. Então, considera, cara, considera ler isso aqui, que vale muito a pena. Edição bonita, baratinha até, porque as duas primeiras edições estavam saindo juntas, acho que a gente não acha mais nesse formato. Mas, pô, tem desenhos do melhor desenhista do Homem-Aranha de todos os tempos aqui, Mark Bagley. Ainda não tava naquele esquema de Mark Bagley, ainda tinha algumas falhas, mas, pô, legal pra caramba. Olha isso aqui, mano. Pô, e tem muita crise existencial. Você entra muito na cabeça do Peter, entra muito na cabeça do Ben Reilly, e os mistériozinhos fazem a gente gostar muito da história. Recomendo pra caramba, hein? Recomendo também isso aqui, ó. Deixa aquele likezinho, meu irmão. 2025, me ajuda aí. Deixa aquele likezinho. Se inscreve aqui no nosso canal. Se considera também a ser membro. Agora a gente conseguiu a monetização liberada aí do YouTube. Então você agora pode ser membro e tem várias faixas de apoio. Pensa nisso. Se você puder e quiser, claro, apoia aqui o canal, que é sempre bom. Você sabe que gerar conteúdo não é fácil, principalmente quando você é CLT também, tá certo? Vamos nessa que eu já falei demais e tchau. Até a próxima.